Jefa, estamos aqui hoje para mais um dia de estudos, um dia muito mais do que especial, e a nossa palestra não poderia fugir disso. O tema da nossa palestra de hoje é o Natal de Jesus, e quem vai expor ela para a gente é a Silva Pinho. Bom, antes de começarmos e fazermos a nossa prece inicial, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. A mensagem que eu vou ler é a mensagem 180, Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino, pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente da estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade, o inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condenação doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança dos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos seus senhores. Em Jerusalém, os enfermos não seriam mais relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso, do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nós amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sobre os esplendores de um novo dia. Bom, depois de lermos essa mensagem linda, vamos à nossa prece. Vamos elevar os nossos corações a Deus nesse dia tão especial, que Ele sirva não só para repensarmos tudo o que passamos, mas que sirva também como aprendizado nesse final de ano, nesse dia de celebrar com a família. Muitos não estão perto da sua, muitos estão longe da mãe, do pai, do irmão, do avô. E talvez isso tenha acontecido pela primeira vez. E todas essas consequências ruins foram reflexos das nossas atitudes e dos nossos irmãos aqui na Terra. Então que esse Natal seja um Natal que nós consigamos emanar amor, paz, carinho, os ensinamentos de Jesus, mesmo que de longe, que esse tempinho que nós estamos tirando aqui agora para estudar num dia tão importante seja essencial para o nosso crescimento pessoal. Que o dia de hoje nos faça refletir sobre tudo que nós temos passado e que ainda vamos passar. Que a palestra de hoje seja clara, transpareça muitas coisas e muitos sentimentos que tornarão o dia de hoje muito especial. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Um Feliz Natal a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja em todos os lares.
em todos os corações nesta noite tão especial. É uma alegria que possamos estar juntos, embora virtualmente, para falarmos um pouco do nosso Mestre Jesus e para refletirmos sobre o Natal. O Natal, que é uma data que renova a nossa esperança. O Natal, que é uma época em que a Terra pode sentir uma conexão maior com o céu, porque as pessoas estão mais ligadas na figura do Mestre, porque as pessoas estão mais envolvidas nos preparativos. E isso facilita o intercâmbio dos espíritos que, em nome do Cristo, trabalham conosco aqui encarnados. Especialmente neste momento que o mundo atravessa, um momento tão difícil, um momento de tanta insegurança, um momento em que tantos sentem medo, solidão. Como é importante acendermos a fé e acendermos a luz da esperança que Jesus nos trouxe. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, narra que há uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus faz parte, e que esta comunidade foi encarregada por Deus de dirigir a vida nas diversas comunidades planetárias. Diz-nos ele que essa comunidade de espíritos puros somente se reuniu nas proximidades do planeta Terra em 2 ocasiões. A primeira, tão logo uma massa se desprendeu do Sol para que pudessem decidir sobre a cosmogênese planetária. E a segunda vez, quando foram traçar os planos para a vinda de Jesus à Terra. Ele, o nosso governador planetário, viria para trazer à humanidade as leis de Deus sob uma outra ótica, sobre a ótica do amor. Ele próprio veio à Terra. Ele abraçou a tarefa pessoalmente. Não delegou. Sendo ele o governador planetário, poderia ter delegado a um outro espírito de escola. Mas Jesus, por amor às suas criaturas, por amor a nós, abraçou a tarefa e veio ele próprio, mesmo sabendo os imensos sacrifícios e renúncias que teria que fazer. Narra-nos o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que mesmo antes de Jesus vir, muito antes, uma pleiade de espíritos se aproximaram da Terra para ir justamente preparando o planeta para a chegada do nosso Mestre. Humberto de Campos nos conta que, mais ou menos um século antes da vinda de Jesus, Roma viveu uma época muito especial. Essa época ficou conhecida, segundo ele, como o século de Augusto. Uma época em que cessaram as guerras, uma época em que Roma viveu dias de júbilo e de paz. Ele afirma que, embora os historiadores não saibam, este período se deu justamente por influência dessa espiritualidade que já havia se aproximado do orbe e já preparava a Terra para a encarnação do Cristo. Mas especialmente a Palestina, aquele lugar que receberia o enviado celeste, foi cuidadosamente preparado pela espiritualidade. Conta-nos Emmanuel que a natureza tornou-se mais exuberante, resultado justamente das emanações, da troca fluídica entre esses emissários que visitavam o globo e os homens e a própria natureza. Diz-nos ele que os agricultores perceberam
que a colheita estava mais farta, mais abundante, que as flores estavam mais exuberantes, pareciam exalar mais perfume. E até mesmo uma alegria inesperada se fazia sentir entre o povo hebreu. Aquele povo que vinha, meus irmãos, de séculos na escravidão. Aquele povo subjugado, oprimido. A humanidade conseguia sentir, e também o povo hebreu, apesar de todas as suas dificuldades, uma alegria diferente, inexplicável. Era a esperança, porque já sentiam que algo estava para acontecer. Porque suas almas já sentiam, já se rejubilavam com a chegada do Messias que haveria de vir. O Antigo Testamento é recheado de profecias messiânicas. O povo hebreu já aguardava a vinda daquele que seria o libertador do seu povo, que seria o Messias. E nós lemos no Antigo Testamento diversos trechos que mencionam que esse Messias viria, que ele seria da linhagem de Davi, que ele nasceria em Belém. Inclusive um profeta que viveu 6 séculos antes de Jesus, chamado Miqueias. Há no livro dele uma profecia que diz: "E tu, Belém de Judá, de modo algum serás a menor das governanças de Judá, porque de ti sairá aquele que apacentará o meu povo de Israel." Então vejam, essas palavras foram ditas por este profeta 6 séculos antes da vinda de Jesus. Então o povo hebreu, que não por acaso foi o povo escolhido para receber Jesus, já aguardava há muito tempo pela vinda do Messias. Na época, todos os povos eram politeístas. E o povo hebreu já tinha consigo enraizado a crença no Deus único. Moisés já havia trazido os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E 12 séculos depois da primeira revelação, chega Jesus. O nosso governador planetário vem para nos trazer o roteiro de luz, o roteiro de evolução, para nos ensinar as leis de Deus do ponto de vista do amor. Não mais o Deus dos exércitos, não mais o Deus que pune, o Deus que castiga, mas o Deus que é Pai, o Deus que perdoa, o Deus que nos ama a todos. Emmanuel nos fala que Jesus deu um grande exemplo de humildade, porque sendo ele o governador planetário, poderia nascer em um palácio. Entretanto, escolhe as palhas humildes da manjedoura para nos mostrar que a humildade é a principal das virtudes. Ele nasce em Belém para fazer cumprir as profecias, mas logo depois vai viver em Nazaré, uma cidade tão pequenina, inexpressiva economicamente, inexpressiva politicamente, mas é lá que Jesus vai viver, com Maria e com José, até iniciar o seu ministério. Toda a sua vida foi exemplo de amor e de humildade. Mais tarde, quando sai de Belém para iniciar o seu ministério, ele não se faz cercar por pessoas poderosas, mas pelas pessoas mais simples e humildes. Pescadores, homens do campo, mulheres, como a querer demonstrar que a verdade da qual ele se fazia portador não necessitava de lugares suntuosos, como os templos, as sinagogas, os fóruns. Ele veio para trazer
a verdade para todos, para todos. Mas foi entre os simples que ele plantou as suas sementes. Foi entre os simples que nasceu a sua mensagem. Embora ele assegurasse a todo instante que viera para todos, porque o Pai não faz acepção de pessoas. No livro Pontos e Contos, Irmão X, Humberto de Campos, mais uma vez, traz para nós uma mensagem muito especial, que eu quero dividir com vocês alguns tópicos dessa mensagem. A mensagem intitula-se Natal Simbólico. E ele vai, no decorrer da mensagem, nos chamar a refletirmos sobre cada momento do Natal de Jesus e a sua simbologia para nós e para a nossa vida. E ele começa a mensagem dizendo-nos que cada espírito é um mundo onde Jesus deve nascer. O verdadeiro Natal, meus irmãos, não é este que os homens fizeram dele. Não é a mesa farta, os excessos, não é o consumismo, não é a troca de presentes materiais. O verdadeiro Natal é aquele que acontece no interior de cada criatura, de cada um de nós. Este é o significado espiritual do Natal. Seguindo em sua análise, Humberto de Campos vai nos chamar a atenção para o fato de que não havia, para Jesus e sua família, nenhum lugar, em nenhuma estalagem. E nós? Já abrimos lugar em nossa vida para o Cristo? Será que já conseguimos enxergar a prioridade que as coisas espirituais devem ter em nossa vida? Conseguimos abrir espaço em nossa agenda tão atribulada com as coisas do dia a dia para nos espiritualizarmos, para nos aproximarmos de Jesus, para conhecermos o seu Evangelho? Será que nós já abrimos esse espaço para Jesus? Humberto de Campos vai nos dizer que a maioria de nós não oferecemos senão algumas palhas misérrimas ao pensamento evangélico. Fica, meus irmãos, para nós essa reflexão. Chama-nos a atenção também, irmão X, para o fato de que os animais foram os primeiros visitantes do enviado celeste. E ele vai nos dizer que nessa nossa jornada de transformação, de autoburilamento, os nossos sentimentos animalizados são os primeiros a confrontarem os ensinamentos do Cristo. E ele segue dizendo-nos da visita dos pastores, aquelas pessoas tão simples que foram convidadas pelo anjo para vir conhecer o Messias. E ele nos diz que são os nossos pensamentos mais simples, os nossos pensamentos mais puros, os primeiros a se acercarem das novas ideias de Jesus, os primeiros a buscarem esse ensinamento e a nos ajudarem na nossa autoiluminação. E ele vai nos dizer também, continuando na sua análise da simbologia do Natal, que assim como uma hoste celestial cantou naquela noite, quando cada um de nós nos deixarmos transformar por Jesus, os nossos amores, os nossos benfeitores, espíritos amigos já redimidos, também cantarão de alegria no plano superior. Como vemos, meus irmãos, nesse texto ele vai pegando cada fato acontecido no nascimento de Jesus
e trazendo num paralelo para a nossa vida. Quanto ensinamento, quanta reflexão podemos fazer. E porque ele inicia a mensagem falando justamente que Jesus deve nascer em cada um de nós, eu vou trazer também para a nossa reflexão um texto do Espírito Vinícius no livro Seara do Mestre. Neste texto, Vinícius analisa a mensagem que o anjo trouxera aos pastores e que está registrada no Evangelho de Lucas. O anjo apresenta-se aos pastores que, próximo da onde Jesus havia nascido, estavam ali guardando o rebanho, e o anjo lhes diz: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Cristo, o Salvador. Segundo Vinícius, se nós observarmos esta fala do anjo, ele diz: vos nasceu, nasceu para vós. E ele vai justamente discorrer sobre a importância de Jesus nascer para cada um de nós. Não devemos considerar o nascimento de Jesus como um marco histórico. Não devemos considerar a sua vida e a sua história como algo para ser consultado de vez em quando. Mas devemos olhar para a vinda de Jesus, para os seus ensinamentos, para o seu nascimento como algo que foi realizado por nós, para cada um de nós. Cristo veio para mim, Cristo veio para você. Por isso, diz ele, o anjo assim anuncia: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Jesus nasceu para cada um de nós. E é preciso nós enxergarmos a necessidade de termos essa relação com Jesus. E esse entendimento de que este fato não é um fato genérico, mas é um fato para cada um de nós. Em um outro livro, chamado Em Torno do Mestre, esse mesmo Espírito Vinícius traz uma mensagem belíssima que se chama: Jesus nasceu onde? Como? E nessa mensagem ele vai falar-nos de diversas personagens do Evangelho. E vai dizer que se nós fôssemos entrevistar, conversar com essas personagens, cada uma nos contaria em que momento Jesus nasceu para elas. Então ele diz: pergunte a Paulo de Tarso quando Jesus nasceu. E ele nos dirá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando eu, ainda intolerante e fanatizado por uma causa, deixei-me banhar pela sua claridade. E a partir de então, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Pergunte, diz-nos Vinícius, a Maria de Magdala, aonde Jesus nasceu. E ela nos dirá, diz ele, Jesus nasceu em Betânia, quando a sua voz, doce e serena, tocou o meu coração e me mostrou uma vida que eu jamais pensei que pudesse ter. E ele continua: ouçamos de Pedro o seu testemunho, onde nasceu Jesus. E Pedro irá nos dizer que Jesus nasceu para ele no exato momento em que o galo cantou pela terceira vez, despertando a sua consciência e fazendo-o entender o significado real das palavras do Mestre.
Perguntemos, diz ele, ao incrédulo Tomé, onde nasceu Jesus? E Tomé nos dirá que Jesus para ele nasceu em Jerusalém. Naquela noite memorável, inesquecível, em que fora lhe dada a chance de testemunhar, de testificar que a morte não vencera o seu mestre. E para nós, meus irmãos, para cada um de nós, quando e onde Jesus nasceu? Como vemos, meus irmãos, cada um de nós deve traçar um paralelo desses eventos, desses fatos acontecidos no nascimento de Cristo com a nossa vida. Será que para nós Jesus já nasceu? E mesmo para aqueles de nós que já nos deixamos permear pela mensagem de Jesus, que já tivemos o nosso encontro com o Mestre, nós somos convidados neste momento tão difícil, nesse momento em que o mundo atravessa um grande desafio. Nós somos convidados a, nesta hora, nos aproximarmos mais do Mestre, buscarmos os seus ensinamentos, buscarmos a sua paz. Cabe-nos preparar o terreno dos nossos corações para que Jesus encontre nele solo fértil, para que germinem as sementes do seu Evangelho. Meus irmãos, há tanto por fazer. Vivemos um momento em que há tantas dores, tantas pessoas necessitadas de ajuda, tantas pessoas sofrendo mais até do que nós. É o momento de nos colocarmos à disposição do nosso Mestre para auxiliar, para reerguer, para enxugar lágrimas, para dividir o pão, para semear esperança nos corações. Sejamos nós aqueles que aceitam essa tarefa. Sejamos nós aqueles que recolhem o seu medo, a sua insegurança, porque já nos sentimos fortalecidos com as mensagens que o Mestre nos trouxe. Então sejamos nós aqueles que esquecem do seu problema, da sua preocupação, para sair ao encontro do outro, quando pudermos sair ao encontro do outro, mas ainda que não possamos neste momento estar junto dos irmãos, que possamos nos fazer presentes através de uma consolação, através de uma palavra amiga. Há tantos meios para isso, mas que não nos furtemos a sermos emissários do Cristo neste mundo tão necessitado. E quando, meus irmãos, soarem para nós momentos de maior dificuldade, de maior dor, vamos lembrar da palavra do nosso Mestre. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Vamos confiar, meus irmãos. Vamos confiar porque, por mais dificuldade esteja o planeta neste momento enfrentando, é Jesus que está no leme. É Jesus, o condutor da humanidade. Ele é o bom pastor de nossas almas e conduzirá o nosso rebanho em segurança. Ele é aquele pastor, como está registrado no Evangelho de Lucas, que deixa as 99 ovelhas em segurança para ir buscar aquela única ovelha que se perdeu.
E no Evangelho de Lucas é muito bonito a forma amorosa como ele retrata, porque ele diz que o pastor retorna para o rebanho trazendo a sua ovelha no colo. Ele mesmo disse que nenhuma ovelha do seu rebanho seria perdida. Então tenhamos fé nesta hora. Aproveitemos este momento para reafirmarmos a nossa fé. É no momento do testemunho, meus irmãos, que nós reafirmamos a fé. Mas é também o momento de expressarmos a nossa gratidão. Gratidão por tudo, seja o que for. Porque assim nos ensinou o nosso Mestre. Porque assim nos ensina a nossa doutrina. Toda dificuldade, toda vicissitude, toda dor que nos visita tem um objetivo, uma finalidade útil e uma razão justa. Sabemos disso. Os Espíritos nos ensinam. Então é o momento de expressarmos a nossa gratidão. Gratidão porque estamos aqui, neste planeta, neste momento difícil. Porque era necessário para cada um de nós. Porque era necessário para os nossos espíritos passarem pelo aprendizado que todos estamos passando. Porque, inegavelmente, meus irmãos, por mais difícil seja o momento que estamos vivendo, é um momento de grandes aprendizados. Então, vamos expressar também ao nosso Mestre a nossa gratidão. Gratidão pelos aprendizados. Gratidão porque mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dores, sabemos que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Há espíritos amigos que velam por nós, que em nome do Cristo trabalham. E há o Cristo, que é o nosso bom pastor e que vela por nós em todo momento. No momento mais feliz e no momento mais triste. Cristo é conosco. Vamos ter essa certeza e vamos externar gratidão. Gratidão porque temos fé. Gratidão porque temos saúde. Gratidão porque se não a temos, poderia ser pior. Gratidão pelos amigos. Gratidão pela nossa família, pela nossa vida, pela chance de estarmos reencarnados aqui e agora, vivendo este momento ímpar de transição. Vamos mostrar ao nosso Mestre que aprendemos, que somos capazes de cultivar a gratidão por tudo, seja o que for. No Evangelho de João, no capítulo 16, na parte aonde está dito do Consolador prometido, que mais tarde viria, ali num versículo está escrito que a nossa tristeza se transformará em alegria. E mais à frente, no versículo 21, vamos ler algo que guarda muita relação com o que estamos vivendo neste momento. Está lá escrito: a mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque é chegada a sua hora. Mas, dada a luz à criança, ela esquece a aflição pela alegria de ter nascido um homem no mundo. Vejam se este não é o momento que hoje atravessamos. Atravessamos neste momento, quem sabe, as dores de um parto. Atravessamos momentos difíceis para que algo melhor aconteça mais adiante.
Tenhamos essa certeza, meus irmãos. Tenhamos esta esperança, porque para isso Jesus veio, para nos trazer estas palavras, para nos trazer esta esperança. Queridos irmãos, sabemos que a Terra se encontra no processo de transição planetária. E é importante, neste momento, além de reafirmarmos nossa fé, acalmarmos o nosso coração, porque sabemos que esse processo é lento. Deus não tem pressa. E sabemos que a Terra só ascenderá à condição de mundo de regeneração quando os seus habitantes estiverem também se transformando. A transição planetária tem que começar em nós, pela nossa transformação, pela nossa melhoria. Allan Kardec vai nos falar, no capítulo 18 do livro A Gênese, sobre a transição. E ali ele diz que há momentos de remodelação da Terra em que nós podemos assistir muitas causas de destruição, flagelos, como temos assistido nos últimos anos. E ele vai nos dizer que estes momentos são tão somente sinais de que esta transição está em curso, está em processo. Meus irmãos, não tenhamos medo da transição. Lembremos-nos do que está registrado, como disse há pouco, no Evangelho de João. Lembremos-nos das dores do parto. Lembremos-nos também, quando fazemos uma obra em casa, uma reforma, a bagunça, a poeira, os gastos, às vezes os aborrecimentos que uma obra nos traz. Mas quando a obra está concluída, a alegria de estarmos numa casa remodelada. É este o momento que estamos atravessando. É este o momento que a humanidade atravessa. E nós sabemos que, muitas vezes, quando não realizamos em nós os aprendizados e as transformações necessárias pelos caminhos do amor, surge a dor. A dor surge como alavanca para nos impulsionar mais adiante. Porque muitos de nós, muitas vezes, se não formos impulsionados pela dor, não saímos da zona de conforto. Então vamos olhar este momento como um momento de dificuldade? Sim. De dores acerbas? Sim. Mas um momento especial. Um momento em que estamos sendo convidados a maiores reflexões, a maiores aprendizados e a uma transformação interior que é necessária para cada um de nós, para que possamos mais tarde, não sabemos quando, vamos lembrar que é um processo, mas que possamos mais tarde habitar esse planeta regenerado, que é o que desejamos. E nos momentos difíceis, volto a dizer, vamos nos lembrar do nosso mestre de amor, que hoje comemoramos o seu advento, o seu Natal. Vamos nos lembrar, nas horas de maior aflição, que não estamos sozinhos. E vamos aprender, meus irmãos, a bendizer as aflições. Joana de Ângeles, numa belíssima mensagem, nos diz: abençoa a aflição de agora. É ela que te abrirá as portas para o salão da paz. Vamos aprender isto. O momento de aflição passa e depois encontraremos a paz. Assim como a noite é sucedida pelo raiar do dia, virá para cada um de nós um tempo melhor. Tenhamos paciência e recorramos a esse mestre de amor quando sentirmos que está
mais difícil, quando sentirmos-nos desanimados, tristes, vamos recorrer ao nosso Mestre, vamos recorrer ao seu Evangelho e nos lembrar que ele também nos disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, neste momento em que muitos de nós estamos sendo convidados também a nos despedirmos de tantos amigos, de tantos amores, vamos viver esta hora com tranquilidade e com a certeza de que isto aqui, a terra, é para nós uma escola. Nós estamos aqui só de passagem. E quando aprendermos verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, quando isto entrar em nós, quando, além de estarmos na doutrina, a doutrina estiver em nós, nós vamos ser capazes de vivenciar estes momentos com maior tranquilidade, na certeza que Jesus está no barco. E porque hoje é Natal, eu me lembrei também de uma história muito singela e bonita, narrada por Leon Tolstói, não em espírito, mas ainda vivo. Ele escreveu um livro de contos, e nesse livro de contos tem essa história muito especial para nós, principalmente nessa noite. Narra-nos Leon Tolstói a história do sapateiro Martin. Martin era um sapateiro de uma pequena cidade, um vilarejo na Rússia no século XIX. Ele vivia num porão, e aquele porão era a sua casa e, ao mesmo tempo, a sua oficina. Da janela do porão, ele via apenas os pés das pessoas na rua. E porque já estava avançado em idade e era um excelente sapateiro, Martin conhecia as pessoas pelos pés. Pela janela, ele via passar muitas botas, calçados que já havia costurado, já havia remendado. E Martin era um homem que já havia sofrido muito. Muito jovem, a sua esposa falecera. E o seu filho, que tornara a razão da sua vida, quando já era rapaz e já o ajudava na sapataria, foi acometido de uma febre. E em uma semana, o menino também morreu. E isso trouxe para Martin uma tristeza muito grande, até mesmo uma revolta. Ele perguntava para Deus: por quê? Por quê? E conforme a idade foi chegando, ele começou a pensar no objetivo da vida. Qual seria o objetivo da vida? Porque ele estava ali, velho, solitário, vivendo, e a sua dor era tanta que ele pedia a Deus que o levasse também. Certa feita, chegou à sua casa um conhecido seu, que há 8 anos se tornara um andarilho. E esse conhecido, então, passou a noite ali com Martin, e os dois, tomando um chá quente, conversando, Martin lhe contou a sua vida. E este homem, percebendo a revolta dele, percebendo os seus questionamentos, a sua inquietação, disse para ele: Martin, sabe por que você sofre? Você sofre porque está vivendo para você. Você vive para a sua felicidade. O dia que você aprender a viver para Deus, você não sofrerá mais. E essas palavras causaram um impacto no velho sapateiro. O andarilho então lhe disse: compre o Novo Testamento, leia
os ensinamentos de Jesus, que você vai descobrir como viver para Deus. E assim fez Martin. No dia seguinte, comprou o Novo Testamento. A princípio, a sua ideia era ler aquele livro nos momentos de folga apenas, nos fins de semana. Mas tão logo começou, o Martin foi se encantando com a história de Jesus. E assim, toda noite, quando terminava o trabalho na sapataria, Martin acendia um pequeno candeeiro e logo depois de tomar a sua sopa, ele lia todos os dias algumas páginas do Novo Testamento. E ele se encantou com Jesus, com a sua mensagem, com os seus ensinamentos, se encantou com uma forma daquele mestre que se fez tão simples, tão humilde e se fez circundar por pessoas tão simples. Aquele rabi que era diferente, que dissera que viera para os doentes, porque os sãos não precisavam de médico. E Martin, quanto mais lia, mais se enternecia com a história de Jesus. Certa noite, antes de dormir, ele leu no Evangelho o momento em que Jesus visita a casa de um fariseu para um jantar. E que durante o jantar, quando uma mulher adentra os salões carregando um vaso caríssimo de alabastro, com um perfume caríssimo de nardo, essa mulher adentra o salão, invade o jantar e se prostra aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus com suas lágrimas. E depois unge Jesus com o perfume que estava no vidro. O fariseu fica desagradado com a cena. E Jesus então diz: vê esta mulher? Eu entrei aqui e tu não me lavaste os pés. Ela me lavou os pés com suas lágrimas. Tu não me deste o beijo como manda o protocolo. E ela não cessa de beijar meus pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo. Ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso te digo, Simão, os seus pecados estão perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco ama, pouco é perdoado. E Martin, impactado com a cena, impactado com as palavras de Jesus, ficou pensando: como pode aquele homem, aquele fariseu, tendo a honra, a alegria de receber Jesus em sua casa, tratá-lo dessa maneira? E Martin ficou pensando: o que ele faria se Jesus o visitasse? Neste momento, ele, vencido pelo cansaço, cochilou sobre a mesa e sobre o Evangelho. E no momento em que cochilou, ele escutou uma voz: Martin, Martin. Olhou em volta, não viu ninguém. E a voz lhe dizia: Martin, vim para lhe dizer que amanhã estarei na sua casa. Martin acordou daquele sonho, que julgava ser um sonho, extremamente impressionado. Que voz seria aquela? Seria o Mestre Jesus? E ele então vai se deitar e adormece. E na manhã seguinte ele acorda com a disposição renovada. Limpa a pequena oficina, limpa a sua casa, faz o chá, a sopa de todos os dias. E ao sentar-se na sua pequena bancada de sapateiro, Martin fica olhando pela janela e se lembrando da voz. E fica naquela expectativa. Porque, quem sabe, Jesus viria visitá-lo. Olhando pela sua janela, ele vê quando um homem, já idoso, o limpador de neve, para
com a sua pá e descansa sobre a pá, tremendo de frio. Martin então pensou: vou convidá-lo a entrar. Bate na janela, acena para o homem. E o homem então entra tiritando de frio e Martin diz: senta um pouco, tomemos um chá quente. E Martin então serviu ao homem uma xícara, começaram a conversar e o chá acabou e Martin serviu a segunda xícara e conversando com esse homem, Martin começou a falar de Jesus. Começou a falar em como a sua vida tinha mudado a partir do momento em que ele tinha descoberto a boa nova, a mensagem que Jesus viera trazer. Depois da terceira xícara de chá, o homem então refeito, com o coração leve por aquela conversa, agradece a Martin e sai novamente para trabalhar. O dia foi passando, as horas foram transcorrendo, quando, logo depois do almoço, Martin trabalhando, olhando pela janela, ele observa uma mulher. Ele não conhecia aquela mulher, nem aquelas botas, mas ele vê que a mulher ainda jovem tilintava de frio também e trazia uma criança, um bebê que tentava agasalhar ao peito. Martin, então, sai de casa, vai até a rua e diz à mulher: venha, minha filha, venha se esquentar lá dentro, venha comer ou beber alguma coisa. A mulher, um pouco assustada, aceita e vai até a oficina de Martin. Lá eles conversam. Martin serve para ela um pouco da sopa que sobrara do almoço. Ela se aquece, come. O neném começa a chorar e ela conta para Martin que estava passando muita dificuldade. Seu marido fazia 8 meses fora para a guerra e ainda não voltara. Ela, que trabalhava como costureira, com o nascimento do bebê, ficara sem emprego. E agora, passando por dificuldades financeiras, havia empenhado o seu chale, um chale grosso, de lã quente. Ela empenhara o seu chale para conseguir algum dinheiro para comprar alimento. Martin olhou para a mulher, compadecido. E depois de alimentar a ela, depois de conseguir algum leite para que ela desse ao neném, ele levou a mão ao bolso, procurando algumas moedas, e juntou as 20 moedas que eram necessárias. Quando a mulher já ia saindo da oficina, Martin disse a ela: tome, entregou na mão dela. Isto é para você ir buscar o seu chale. A mulher agradeceu muito e saiu da oficina. Retornando à bancada de sapateiro, Martin continuou o seu trabalho, mas a todo momento olhando pela janela, porque no fundo do seu coração ele tinha esperança de receber a visita sublime. Pro fim da tarde, ele da janela presenciou uma cena triste. Uma senhora já bem idosa, que carregava nas costas um saco cheio de lenha e nas mãos uma cesta com maçãs. Parara para brigar com o menino. Esse menino se aproximara e tentara furtar uma maçã da cesta. Essa senhora então segura o menino e começa a brigar com ele. Martin, então, vendo aquela cena, sai correndo da sapataria e vai ao encontro dos dois. Chegando próximo, ele viu que a senhora ralhava com o menino, queria agredi-lo, e ele disse: não faça isso, é só uma criança. E a senhora, então, desabafa com Martin, dizendo que trabalhava duro vendendo aquelas maçãs para ajudar no sustento de seus netos, que eram a razão da sua vida. E Martin então diz a ela: perdoa, eu sou uma criança, como seus netos. E a senhora então, no momento em que falou dos netos,
deixou seu coração enternecer e soltou o menino. Martim conversa um pouco com a senhora, o menino fica por ali, agradecido também e comendo a maçã. Quando a mulher se despede de Martim e recoloca o saco de lenha nas costas, o menino diz assim: Senhora, deixa eu ajudar, eu carrego a lenha. E Martim volta para a oficina e observa da janela com alegria a senhora se afastando com o menino carregando a sua lenha. Era o entardecer. Logo escureceria. Martim então começa a guardar o seu material de trabalho. Janta e abre o Evangelho para ler. Mas ele estava cansado. Aquele dia havia sido um dia diferente. Tantos acontecimentos, pessoas diferentes passando pela sua sapataria, que Martim adormeceu novamente. Apoiado sobre o braço, na sua mesa, ele adormeceu sobre o Evangelho. E tão logo dormiu, ele ouviu uma voz que dizia: Martim, Martim. E ele, olhando para o canto de onde a voz vinha, um canto escuro da sua oficina, ele viu como uma névoa se formando e ele disse: Quem está aí? E ele escutou: Sou eu, Martim. Sou eu que vim te visitar. E ele viu então da névoa formando a figura do velho senhor limpador de neve, que sorriu para ele e se desvaneceu. Logo em seguida, ele escutou a voz da jovem, dizendo: Martim, Martim, sou eu que vim te visitar. E ele olha e vê a figura daquela jovem com o seu bebê. Logo em seguida, mais uma vez, ele ouve chamar o seu nome: Martim, sou eu vim te visitar. E ele vê a idosa vendedora de maçãs com o menino. Martim acorda do sonho, espantado. Que sonho seria aquele? Ele abre então o Evangelho que estava na sua frente, ao acaso. E quando abre, seus olhos batem justamente no trecho em que dizia: Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive doente e me visitastes. Era estrangeiro e me abrigastes. E Martim então compreendeu que naquele dia, de fato, Jesus havia o visitado. Meus irmãos, essa belíssima história, esse belíssimo conto de Tolstói traz para nós, de certa forma, aquilo que é o verdadeiro sentido do Natal. O sentido do Natal não é nada material. É uma festa espiritual. O Natal nos convida à generosidade. O Natal nos convida a nos aproximarmos de Jesus e a querermos receber Jesus em nosso coração, em nossos lares. Que nós possamos, neste Natal, desse ano tão difícil, aprendermos a vivermos para Deus, porque assim deixaremos de sofrer. E para finalizar, eu vou ler para vocês uma poesia de Maria Dolores, chamada Prece de Aceitação. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo, para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente,
sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e como a vida é bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que tu não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela, pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer os que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego e venho a Ti como estou. Por isto mesmo te rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade e socorro, ser paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Que seja essa, meus irmãos, a nossa prece nesta noite de Natal. A nossa prece diante da manjedoura, nos colocando, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações, nos colocando a serviço do Mestre e rogando a Ele que nos ensine, que nos esclareça, para mostrarmos o que quer que nós sejamos, de que maneira podemos servir, que presentes podemos dar a Ele nesta noite especial. Lembrando que o Natal daqueles que amam a Jesus, o Natal daqueles que permitem que Jesus renasça na acústica do coração, não é apenas de um dia, mas ele dura os 365 dias de cada ano. Um Feliz Natal, meus irmãos, para todos nós. Vamos agora, meus irmãos, juntos, orarmos para agradecer a Deus, para agradecer ao nosso Mestre Jesus. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas, agradecemos, Senhor, pelo seu Natal. Agradecemos, Senhor, porque viestes até nós para nos trazer o roteiro bendito e santo do teu Evangelho de amor. Pedimos, Senhor, que possamos, nesta noite especial, estar em sintonia contigo, estar em sintonia com o teu amor, que se derrama de teu coração augusto e nos envolve a todos aqui na terra. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoe todos os lares, que abençoe, Senhor, a toda a humanidade, que nesta hora passa por tantas dores, que possamos, Senhor Jesus, ter nesta hora a fé necessária, a esperança por luz acesa a nos guiar. E queremos te agradecer, Senhor.
Queremos te agradecer por teu imenso amor. Agradecer por ser o nosso Rabi, o bom pastor de nossas almas. E queremos te agradecer porque sabemos que tu velas por nós amorosamente. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigada por ser para nós o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fica conosco, Jesus, e abençoe-nos agora, Senhor.